O meu nome é Penny Whitbrew e em 2015 tive uma experiência de quase morte quando tive uma reação alérgica e parei de respirar. Tive uma experiência de quase morte quando tive uma reação alérgica e deixei de respirar. Fui ao hospital, tinha a certeza de que estava a ter uma reação e tinha uma EpiPen porque tinha uma alergia comprovada a marisco, por isso tinha usado isso. Eu conhecia a enfermeira que lá estava porque tinha trabalhado nesse hospital e estava um pouco preocupada com o tipo de cuidados que iria receber, não necessariamente do hospital, mas daquela enfermeira em particular. Quando entrei, ela disse-me: "Sabe, o que precisa de ser visto?" E eu disse que estava a ter uma reação alérgica e pus a caneta EpiP vazia no balcão para que ela visse que eu a tinha tomado e ela disse: "Se a tomaste, por que vieste aqui?" Não vemos muito disso nas urgências, mas vemos, por isso, ela leva-me de volta e diz que não temos uma cama. Por isso vou pô-la numa cadeira de rodas, que tinha um quarto limpo, mas não uma cama, e leva-me por um corredor que vai dar à casa de banho e aos quartos de dormir do médico. Por isso não há ninguém lá embaixo, e eu estou sentado neste corredor sozinho, onde ninguém me consegue ver, e a situação está a piorar cada vez mais, e eu tinha de olhar para cima para conseguir respirar, e pensei que ia, e pensei, vou morrer. Felizmente as EpiPens vêm em duas embalagens. Por isso fui às urgências e dei a minha segunda dose, que me aguentou não sei se mais 15 minutos. E depois comecei a ter Stridor, que é um som de respiração muito estridente que se ouve quando as vias respiratórias se fecham. E uma médica ouviu e disse: "Meu Deus!" Ela corre para o corredor, pega na cadeira de rodas e leva-me para o quarto que tem uma cama. Então ela disse: "Vamos atravessar o corredor." E eu pensei: "Oh não, vão acabar por me codificar porque aquilo é uma sala de trauma, sabem? E eu trabalho lá, por isso sei para que serve a sala de trauma." E eles estavam a dar-me injeções de Badril e injeções de esteroides e mais epinefrina e mais benina. E quando o meu marido chegou lá, entrou e eu estava sentada na cama a olhar para cima e a chorar porque não conseguia respirar. E ele chamou o médico e disse: "Tem de fazer alguma coisa, ela vai deixar de respirar." E o médico disse: "Não, não, não, temos muito tempo." Lembro-me de ouvir isso e depois tudo começou a parecer como se eu estivesse num túnel ou algo do gênero, de sensação distante em que as vozes soam muito longe e eu pensei que era isto, e então deixei de respirar e caí. E eles chamaram o código e eu estava fora do meu corpo nessa altura, a olhar para baixo e não me reconheci e pensei: "Oh meu, ela está em mau estado, ela é que estamos a cobrir. Espero que ela esteja bem." E vi toda a gente a entrar a correr. E enquanto entravam, o meu marido foi empurrado para fora do quarto. E foi isso que aconteceu. Canela, o que eu não sabia que podia ser feito. Como enfermeira, seria de esperar que eu soubesse isso. Mas sim, eles têm uma pequena Dremel e a parafusam essa coisa diretamente no osso da canela. E podem dar-nos medicamentos dessa forma. O que foi bom. Dias em coma induzido antes de poder sair do ventilador. Mas durante esse tempo, a primeira coisa que aconteceu foi que eu também voltei e estava no carro da minha irmã, que vivia no Wisconsin na altura, e estava a conduzir para chegar ao Kentucky, e estava a chover altas horas da noite. E eu pensei, o que é que ela está mandando fazer a esta hora? O tempo está péssimo. Pergunto-me se terá acontecido alguma coisa aos miúdos. E ela encosta numa estação de serviço, debaixo de uma cobertura, mete a mão na mala e tira o telemóvel e eu inclino-me para a frente e vejo o que ela tem vestido. Não queria assustá-la porque sabia que algo não estava bem comigo. Não me sentia sentada contra a semente. Não me sentia densa como me sinto agora, mas sabia que algo estava estranho. E então inclino-me para ela, e as suas roupas estão amarrotadas e não combinam e penso: o que é que ela fez para se vestir no escuro? Aqui sabes, ela puxa do telemóvel e escreve Hang on Kiddo. I'm coming, o que foi interessante porque eu vi isso depois de sair do coma.
E sabes, tive uma confirmação disso e depois vi isso e voltei a este lugar escuro. Por isso estou neste lugar e está escuro. Muitas pessoas nunca experimentaram a escuridão total, mas estava completamente escuro. E eu não conseguia determinar o seu tamanho, nem o seu tamanho pequeno, porque estava muito escuro, mas tinha uma imagem de mim lá, de alguma forma. E sabia que não estava em cima de nada, nem deitado em cima de nada, e não conseguia. Não conseguia perceber o que me estava a prender, e tentei mexer-me, de modo que inicialmente estava a sentir a experiência externamente. Mas depois voltei a entrar e tentei mexer-me, e não conseguia mexer-me. E parecia que algo me estava a prender, e parecia que não conseguia respirar, e sou super claustrofóbico. E isso assustou-me completamente e tive um ataque de pânico e depois chamei-lhe o sono profundo. O sono profundo vinha e tomava conta de mim e depois eu adormecia e acordava. E isto continuava e continuava, porque digo sempre às pessoas que se tivesse de dar um tempo. O tempo é tão diferente que foi durante cerca de 10 anos. E eu entrava e saía e pensava: o que estou a fazer aqui? Que lugar é este? Pensei que talvez estivesse aqui há tanto tempo, que talvez tivesse acontecido alguma coisa terrível e fui atirado para este lugar e inventei toda esta vida só para ter algo em que pensar e a que me agarrar e talvez me tenha enganado a mim próprio e nunca tenha tido nada disso. E porque é que ninguém anda à minha procura e eu não conseguia perceber o que se estava a passar. E a certa altura acordei e algo me disse, ou tive uma inclinação para me inclinar para a frente. E quando digo inclinar-me para a frente, não me refiro à cintura, mas sim a inclinar-me para a frente assim. E quando o fiz, quando o fiz, toda a minha parte ficou assim, como uma prancha. Não era, sabem, se eu estivesse em cima de alguma coisa, teria caído, presumo. E quando fiz isso, a direção para onde estava apontada podia mover-me nessa direção e fiquei tipo, oh meu Deus, consigo mover-me, isto é incrível. E então vi uma luz à esquerda e pensei, ok, vou por ali. Virei o meu corpo e agora estou a voar muito rápido naquela direção e não se consegue ver nada, muito escuro. E pensei, meu, espero estar num espaço aberto ou vou chocar com alguma coisa. E há algo do outro lado. E então eu subo e coloco o meu nariz como se fosse um vidro, e eu estava a tentar ver através dele, mas estava muito distorcido, e então eu continuei a olhar, e eventualmente ficou claro, e eu podia ver-me deitado numa cama de hospital do outro lado, e a minha filha estava lá, e ela estava à minha direita, mas um pouco atrás de mim, em frente ao ventilador. E lembro-me de olhar para a camisa dela e por alguma razão sabia que era verão. Tinha isso na cabeça e pensei, por que é que ela está a usar uma camisa de flanela no verão? E olhei para sua camisola de onde estava, que diria que estava a uns 30 metros de distância, e conseguia ver o tecido da camisola. E sabia qual seria a sensação. E pensei, que estranho. E sabia o que ela estava a pensar. O que era estranho porque nunca sei o que ela está mente a pensar. Ela é uma pessoa muito reservada e comecei a fazer uma espécie de levantamento da sala. Pude ver que estava sob restrição suave, de modo que não podia mexer as mãos. Olhei para ver que drogas estava a tomar e olhei para os meus sinais vitais e pensei, ok, estou em estado crítico, mas estável. Estou em coma porque sei para que servem esses medicamentos. E aparentemente estou apenas em coma ou algo do gênero. E vou acordar e voltar a ficar bem e pensei, bem, isto é ótimo. Esperemos que sobreviva e que possa voltar a entrar. Ou que morra e que as coisas se endireitem por aqui. Não estou presa neste lugar escuro e estava a olhar para a minha filha e conseguia sentir os seus sentimentos e ouvir os seus pensamentos, e ela estava assustada. E ela é a pessoa mais estoica que já conheci, e partiu-me o coração que ela estivesse assustada, porque não é nada. Ela nunca me diria nada, sabes?
E então eu estendi as minhas mãos para me agarrar e puxar para mim, e Ruger e as minhas mãos bateram na parede e eu simplesmente perdi a cabeça e fiquei tipo, sabes, não sei o que se está a passar aqui. Tinha a certeza que tinha algo a ver com Deus. E fiquei tipo, o que estás a fazer? E eu pensei, o que é que estás a fazer? Por que é que me atormentas assim? O que é que eu fiz que me valeu isto? E a barreira em vez de ser dura, desta vez é mais como uma bolha. E então coloquei a minha mão para lhe tocar, e a minha mão atravessou e eu fiquei tipo, oh, isso é tão fishy. E então coloquei a minha outra mão e fiquei tipo, ok, será que eu posso entrar ali? E entrei, atravessei e estava por cima de mim. E estava a olhar para a cama e pensei, ok, consegui passar, o que é que faço agora? Deito-me em cima de mim, sou sugado de novo. E depois acordo e fica tudo bem ou não. Não sabia bem o que fazer, não recebemos instruções nem nada. É de loucos, e eu estava a olhar para mim e pensei que tinha de acordar, que se acordasse seria automaticamente sugada para dentro de mim, e eu estava a olhar para mim na cama e a tentar que ela abrisse os olhos, e eu dizia: vá lá, abre os olhos. E eu estava a tentar fazer com que ela abrisse os olhos, e eu dizia: vá lá, abre os olhos. E eu estava a tentar fazer com que ela abrisse os olhos, e isso não acontecia. E eu disse: vá lá, mexe o teu dedo, mexe o raio do dedo. Ela não mexe o dedo, sabes? E foi a coisa mais frustrante que já fiz, e fui sugado de volta. Mas só para o outro lado da parede, não fui sugado até ao fim. E comecei a pensar: ok, isto não pode ser acidental. Tenho de estar aqui por alguma razão. Tem de haver alguma coisa que eu deva descobrir ou aprender. Como é que eu vim parar a este sítio? E como se fosse do meu espírito. Sai-me, que foste tu que fizeste este sítio. E eu nem sequer fiquei chocada com isso. Ouvi-o e pensei: é verdade, eu fiz isto. Quando estava deste lado, depois do meu divórcio, tinha me fechado porque tinha ficado muito magoada com isso. E mais ainda com o abandono das crianças. Sabe, isso partiu meu coração. E pensei que nunca mais ia ter outra relação. E as pessoas gostavam de trabalhar e tinham amigos no trabalho. No trabalho, não socializava com ninguém fora do trabalho, era super ansiosa e ficava muito estressada quando atendia o telefone e estava a piorar cada vez mais. E por isso tinha construído uma espécie de muro à minha volta para me proteger de ser magoada novamente. E que as coisas que construímos aqui são guardadas no céu e temos de lidar com elas, sejam elas boas ou más. E foi isso que aconteceu. Foi esta manifestação física deste isolamento, a prisão que eu tinha construído e onde me tinha aprisionado, pensando que estava de alguma forma segura. E eu estava, sabem bem, talvez estivesse segura, mas não estava a viver. Por isso, quando me apercebi de que havia uma fenda, e digo sempre às pessoas que cresci no Lago Erie, no Michigan, o meu pai levava-nos sempre a passear na primavera e era possível ouvir o gelo a estalar, e é um som realmente assombroso. Começa perto de nós na parte rasa e depois sai e ecoa e é realmente assustador. Mas eu sempre pensei que era super legal onde a rachadura aconteceu, a luz começou a passar e eu estava na lua. Eu era como, oh meu Deus, eu vou sair disso, isso é ótimo. E então esta coisa toda está a abrir-se quase como um ovo, e este grande e brilhante espírito começa a vir na minha direção, e eu fico tipo, oh meu Deus, há outras pessoas ou coisas ou o que quer que seja que eu não estou sozinho, sabes? E então este espírito que é fêmea vem até mim, e ela é simplesmente enorme, ela é enorme, ela é grande, sabes? Não. E ela estende os braços, e eu sou imediatamente atraído para os seus braços, sem que ela me toque, e ela segura-me no seu peito. E estas trevas estão a desfazer-se em estilhaços, e estão a atingir ela. Tem este tipo de turbilhão de energia que está à nossa volta, e os estilhaços vêm e atingem a sua.
e depois desapareciam, não conseguiam voar mais, desapareciam, e ela estava a afastar a escuridão com a sua energia, que estava a ficar cada vez mais brilhante, e eu estava a chorar muito. Quer dizer, eu estava a ficar impressionada por a ver, e eu não sabia quem ela era, e eu estava a passar-me, e ela disse: "Acalma-te, querida", só na mente dela. E eu ouvi isso na minha mente, e eu digo sempre às pessoas que se já foram operadas, quando começam a dar-vos a droga para vos pôr a dormir, não conseguem lutar contra ela, mas sentem-na a passar por vocês, e isso é o que acontece. E foi assim que aconteceu. Foi como se as palavras dela se tivessem desfeito e percorrido o meu corpo, fazendo com que acontecesse exatamente o que ela queria que acontecesse. E então fiquei calma e pensei: quem é ela? E olhei mais para cima, e no cimo da sua cabeça pareciam chamas, e era um cabelo ruivo alaranjado. E eu sabia quem ela era, e fiquei tipo: oh meu Deus, é a minha avó. E digo sempre às pessoas que ela era uma pessoa incrível na vida. Era uma força que as pessoas ou a amavam ou a odiavam, e ela tinha trabalhado numa fábrica e em condições horríveis, e uma das suas amigas ficou com o braço preso na máquina, e a empresa despediu-a quando ela já não podia trabalhar, não lhe pagou as despesas médicas nem nada, e a minha avó ficou furiosa com isso e decidiu criar um sindicato. E isto foi em 73, talvez 74. E esta fábrica de estamparia de aço era maioritariamente composta por mulheres. As fábricas masculinas tinham sindicatos, mas esta não tinha. Por isso ela estava a trabalhar para fazer isso, e uma noite ela não voltou para casa, e não voltou para casa, e não voltou para casa, e eu estava no alpendre à espera, e continuava a ir ter com a mãe e a dizer que ela ainda não tinha chegado, está a escurecer, e sabes que ela está sempre aqui antes de escurecer. E então a minha mãe começou a ficar preocupada, e finalmente um carro preto comprido parou, a porta abriu-se, e a minha avó saiu a rolar para o passeio e o carro arrancou, e o meu pai foi buscá-la. E ela vivia no apartamento por cima da nossa casa. E disse que os donos da fábrica tinham ido buscá-la, levaram-na para o rio Detroit, e disseram-lhe que se não se demitisse, era ali que ia acabar. Por isso continuou a ir até conseguir que o sindicato começasse, porque era assim que a minha avó era, e tinha aquilo a que o meu marido chama e eu também tenho esse sentido de justiça, e por isso foi espantoso vê-la daquele lado. Ela morreu quando eu tinha 9 ou 10 anos, e eu olhei para ela e disse-lhe: "Estás viva?" E ela respondeu: "Estou viva." E disse: "Não há morte. Tu sabes isto, tu aprendes isto." E eu disse: "Não, acho que não." E ela disse: "Sim, aprendeste isto." E ela diz: "Sim, aprendeste isso quando eras muito pequena, lembras-te?" E eu digo: "Não, acho que nunca aprendi isso." E ela diz: "A energia não pode ser criada nem destruída, apenas muda de forma. É a lei de Deus emprestada pelo homem?" E eu digo: "Claro, claro, isso faz todo o sentido, sabes? Eu sempre fui uma crente e acreditava em Deus e esperava que houvesse um céu, todos esperamos isso, mas não sentia que tivesse qualquer garantia real disso, e ali estava ela a dar-me esta garantia baseada na ciência, sabe? Que a energia tem de se transformar noutra coisa, e de qualquer forma ela foi tão reconfortante para mim, estava para se abraçar-me e era muito querida, e eu perdi-me naquilo. E quando voltei a mim, apercebi-me de que estava sozinha e estava a flutuar na luz e estava a gostar. Foi muito bom e de repente tudo abanou. E eu digo sempre às pessoas que não é como um trovão que abana a casa. Foi mais como um terremoto desde o início dos tempos até o fim dos tempos. Como coisas que ainda não existiam a abanar. E eu era louca, conseguia senti-lo até ao meio e fazia-me lembrar se alguma vez tivesses ido a um espetáculo aéreo e aqueles grandes jactos passassem por cima de ti e pudesses senti-lo nos teus órgãos e nos teus ossos. Era assim,
e eu sabia que era Deus. E então tentei imediatamente começar a pensar em coisas boas que eu tinha feito, porque eu sou como se ele pudesse ler a minha mente e não conseguia pensar em nada, porque tinha sido enfermeira, podia ter pensado num milhão de coisas, mas estava perplexa e de repente apareceu uma luz e ele diz: Eu sou. E eu já tinha ouvido isso um milhão de vezes, né? Sabem? O grande eu sou. Todas essas coisas diferentes e nunca percebi bem, mas ele estava estava a fazer esta declaração de que o Criador de tudo estava aqui, e isso ainda me dá arrepios. E ainda me dá arrepios, e eu realmente entendi naquele momento, quando ele disse que você sabe que eu sou aquele que fez você, eu sou o Criador de tudo, você sabe que tudo existe como eu quero, então, e que foi simplesmente louco, e e então eu ainda estou tentando pensar em coisas boas, eu não tenho nada, e então eu tenho essa sensação de que vamos olhar para na minha vida e ele começa com o bem, o que eu apreciei, e mostra uma situação em que estou numa loja e a senhora à minha frente não tem o suficiente para pagar as suas compras e está a tentar descobrir o que tem para devolver. E lembro-me de como isso me afetou, porque eu tinha sido aquela mãe solteira durante anos. E sabes, tu sempre colocas de volta a coisa que tu precisas, não a coisa que o teu filho iria gostar. E então ela é como bem. Tu sabes e tu vês ela a colocar de volta como hidratantes, e tu sabes que ela não vai colocar o macarrão e queijo das crianças de volta. E eu sou como, então foi, e então eu pego na minha bolsa e pego no que ela tem a menos e entrego-lhe, e ela não quer aceitar, e está super envergonhada, e eu digo-lhe que está tudo bem, eu já passei por isso, pega, sabes, não ponhas nada de volta, e isso partiu-me o coração por ela. E ele mostrou-me que a situação se desenrolou anos mais tarde e ela estava já a trabalhar como voluntária numa despensa de alimentos, e esta mulher entra e não tem comida suficiente, e ela é humilhada e envergonhada, e ela é como se estivesse tudo bem, eu já passei por isso, sabe? E ela empacota as compras desta senhora, e eu pensei, uau, eu nunca pensei nisso tão longe. Pensei que era uma coisa simpática para fazer naquele dia, mas não pensei que tivesse impacto nela ou em qualquer outra pessoa. Quero dizer, eu fiz coisas muito maiores e estava a pensar que estava um pouco desanimado com isso. Tipo, uau, eu fiz este enorme nada, queres falar sobre aquela coisa incrível que fiz? Sabes, não apenas isso, mas foi essa coisa que me explicou que o nosso propósito é o que o nosso propósito é no momento em que estamos. Não é uma coisa enorme de uma grande marca. Toda a gente está nele a tentar descobrir onde estamos agora. Quem podemos ajudar? E essa foi a importância de eu não ignorar isso. E então ele mostra-me o mal. E foi uma mulher com quem trabalhei e que era terrível. Se fossemos doentes, não queríamos essa enfermeira. Se trabalhássemos num corredor, não queríamos trabalhar com ela, e ela não parecia estar muito atenta aos doentes. E eu nunca lhe disse nada de negativo, nunca falei sobre ela porque detesto mexericos. Mas no meu coração estava a pensar nela. E Deus mostrou-me toda a sua vida e as coisas que o seu pai lhe tinha feito durante anos, e foi espantoso que ela não fosse uma. E aqui, tendo sido usada e magoada toda a sua vida, o que é que ela decidiu dedicar a sua carreira na ajudar outras pessoas? E eu pensei, ela está a fazer um bom trabalho. Não! Mas tendo em conta de onde ela veio, ela estava a fazer um bom trabalho. E Deus disse: tens de controlar os teus pensamentos. Estás a ter todos esses pensamentos negativos sobre ela. E isso tem energia, e estás a colocá-la nela, e estás a tornar mais difícil para ela ser quem eu pretendo que ela seja. Estás a acorrentá-la, e eu senti-me tão mal que pensei que estava te a fazer tão bem em não falar essas coisas, e não coscovilhar, e não ser odiosa para as pessoas. Mas se andas, e ele disse, sabes, tens de procurar o que há de bom nela e capitalizar isso. E eu senti-me tão mal por não ter feito isso, porque tinha tido uma oportunidade tão grande de o fazer, de apontar qualquer coisa boa que ela tivesse feito.
E isso mudou-me nessa altura. Há 1 milhão de coisas que acontecem e sobre as quais nunca chego a falar porque demoraria semanas. Mas, por outro lado, podemos pensar em criar, e tenho querido realçar mais isto nos vídeos. Por isso, se eu pensasse em flores, apareciam flores, e cada flor tinha a sua própria canção, e o seu próprio aroma, e a cor excedia a flor, como se estivesse a sair dela, e a irradiar. E todas elas tinham uma canção que cantavam, e cada uma cantava uma parte diferente. Mas não era uma cacofonia nem nada, tudo se conjugava muito bem. E eu fiquei espantada com isso e fui capaz de voar através este ano passado com Deus. E estávamos a subir sobre a água, e ele desceu, e eu segui-o, e fomos para debaixo da água. E saímos e ainda estávamos secos, e fomos capazes de voar pelo ar. E havia pássaros a passar por nós. Foi uma loucura, mas isso é só que eu nunca menciono, mas naquela altura, estava-te a tentar decidir se confiava em Deus e se queria deixar Deus entrar, porque sabia que ele me conhecia e sabia tudo sobre mim, e não sabia se queria deixar aquele tipo de poder ter qualquer influência sobre mim. E a sua energia, uma espécie de luz, entrou pelos meus dedos dos pés, subiu pelas minhas pernas até ao meio, e era como um manto que girava dentro de mim, como se curasse as feridas e todas estas coisas que eu nem sequer me lembrava que eram problemas, e subiu e percorreu o meu coração, e subia pela minha garganta e pela minha boca, e eu era capaz de cantar estas lindas canções, e eu pensava de onde é que isso vinha? Sou uma péssima cantora. E depois apareceu e ia sair dos meus olhos, e era tão quente e tão acolhedor e amoroso que eu não o queria deixar. Então fechei os olhos, e ela atravessou as minhas pestanas e as minhas pálpebras, e atingiu a luz que era Deus no exterior de mim. E depois voltou a entrar a correr, subiu por todas as diferentes curvas do meu cérebro, e iluminou o meu cérebro, e tudo o que eu nunca tinha compreendido, eu compreendi, e tudo o que eu não sabia que eu não sabia, eu sabia, e sabes que ele bloqueou o meu regresso, mas foi espantoso naquele momento, como se tudo fizesse finalmente sentido. Por isso passamos por esse momento, e vamos fazer esta viagem, e eu não estava a perceber se íamos passar e eu ia ficar permanentemente, ou o que ia acontecer, mas sabia que também tinha de tomar uma decisão sobre esta parte. E não sei, fiquei toda irritada por dentro e pensei: espera um minuto, sabes que me estás a inundar com todo este amor, bondade e outras coisas, mas onde estavas tu quando os meus filhos estavam a lutar, e a minha filha, onde estavas tu quando o pai deles se foi embora? Onde estavas tu quando eles iam todos os dias à caixa do correio para receberem algo que ele lhes tinha prometido e que nunca chegava onde estavas? Tu sabes que uma coisa era eu lutar pelo divórcio, mas eles eram crianças e eu estava zangada. E ele nem sequer hesitou, compreendeu e disse: querida, não me entendeste bem, deixa-me mostrar-te. Ao lado do meu filho e o meu neto mais velho está a jogar futebol. Na altura em que deixei de respirar e tive todos estes problemas médicos, ele tinha 2 anos, mas nesta visão tem 5 e está a correr pelo campo. E lembro-me de olhar para ele e ver o sol na sua pele e no seu cabelo e pensar: o meu filho olha para mim e diz: mãe, vou ser para ele o pai que eu merecia. E eu penso: estás a quebrar essa corrente, estás a quebrar esse ciclo de lares desfeitos e de pais ausentes, e estás a fazer isso através dos meus filhos. E pensei: se temos de ser a geração que vai suportar essa dor para podermos dar a volta a isso, então está tudo bem. E isso fez sentido para mim, e desde então partilhei isso com o meu filho. Mas quando o meu neto tinha 5 anos, eu estava num jogo de futebol, e o meu filho olhou para mim e disse isso, e eu pensei: está bem, sabes? Porque se tens uma experiência fantástica, quanto mais te afastas dela, mais a questionas. Mas isso foi a confirmação de Deus para mim naquele momento,
E ele disse: Continua em frente, sabes que estás no caminho certo. E foi muito importante, e quando vi isso, senti-me completamente à vontade para me deixar ser 100% vulnerável a Deus. E por isso, abri-me, e ele agarrou a minha mão, e começamos a percorrer as espirais do meu ADN. E eu estava a olhar para tudo, e à medida que percorríamos uma cadeia, eu conseguia senti-lo a passar sobre a minha pele, e eu dizia: Oh, meu Deus, isso é espantoso. E nós íamos, e era super rápido, íamos mesmo muito rápido, e chegamos a um ponto em que ele parou, como se estivesse a bater numa parede, e disse: Estás a ver-me? Eu vejo-te, e ele diz que não, e aponta para este ponto no meu ADN e diz: Estás a ver-me? E eu olhei e vi, e era naquela parte do nosso ADN a que chamam ADN lixo, que não sabemos o que faz. E foi engraçado porque não tinha lido há muito tempo sobre o ADN não identificado. E ele estava mesmo ali e eu disse: Meu Deus, estás em mim. E ele disse: Sim, sou e o teu pai. Tal como o teu pai é o teu pai, podes dizer que não é, mas podemos fazer testes e descobrir que é. Por isso sabes que ele é o teu pai biológico, quer queiras admiti-lo ou não. E eu sou. Eu sou o teu pai? Quer as pessoas queiram admiti-lo ou não. E eu sabia que se passássemos por isso, eu ficaria e fiquei, tipo, tudo bem, estou dentro, vamos ficar, sabes? E porque sabes que essa inclinação é sempre para fazer a coisa que se sente melhor e que se sente mais certa. E eu senti-me tão amada e aceite como se não tivesse de fazer mais nada, não tivesse de realizar mais uma façanha. Ou penso que muitos de nós temos esta ideia de que temos de estar constantemente a fazer algo para que Deus nos ame. Temos de fazer algo que esteja à altura. E não foi assim que ele me amou porque me fez, sabe? E lembro-me de ter pensado em mim, porque eu pensei nos meus filhos antes de os ter. E quando engravidei pela primeira vez, como seriam eles e como seriam as suas vidas. E pensei que não podia ser muito diferente para Deus, porque Ele está em a tricotar-nos juntos e deve estar a ver-te viver a tua vida. E eu pensei quanto tempo é que Ele pensou em mim antes de decidir fazer-me, e Ele fez-me de propósito. Podia ter feito outra pessoa, mas eu tenho um propósito e nunca percebi isso. E olhei para trás para a minha vida e pensei que a tinha desperdiçado e eu nunca tinha percebido isso. Olhei para trás na minha vida e pensei que a tinha desperdiçado, que era uma enfermeira e que estava a criar bons filhos e todas essas coisas, mas que não tinha cumprido o seu objetivo e que se desistisse agora, era como se estivesse a fazer batota. Era uma desistente e eu não queria ser uma desistente. De Deus, construindo aquele muro à minha volta. E pensei, será que posso voltar atrás? Não sabia e pensei, será que posso voltar atrás e derrubar o muro? E comecei a chorar e pensei, espera, espera e se espera, deixa-me lembrar disto. Preciso de me lembrar ou não terei qualquer esperança. E então acordei, estava no quarto do hospital. Havia uma enfermeira sentada ao lado da cama e ela disse: Oh, voltaste. E eu olhei para ela e disse que estava com Deus, e ela disse: Oh, isso é bom, querida. Eu digo: Não, não. Quero dizer, há 1 minuto atrás, eu estava com Deus. E ela diz: Oh, isso é bom. Deixa-me ir buscar a tua família. E ela vai buscar a família e eu digo: Eu estava com Deus. Quero dizer, há 1 minuto atrás, eu estava com Deus. E eles dizem: Isso é bom. E olham para uma enfermeira e ela diz: Bem, talvez seja melhor irem todos embora. E então ela manda toda a gente embora e sai do quarto e apaga as luzes e puxa a cortina em frente à parede de vidro que está no quarto para que eles o possam ver. E Deus reaparece no quarto. E isso assustou-me e eu gritei porque não sabia que tinha estado com Deus. E eu gritei porque não estava à espera que ele aparecesse e ele riu-se e eu disse: Assustaste-me. E ele riu-se e disse: Por que é que te assustei? E ele achou que era engraçado, e então ele tinha me dado esta mensagem e disse: Quero que partilhes esta mensagem com o mundo e que saibas que ele é Deus e que é o Criador
e que fomos feitos com um propósito, e ele voltou e deu-me isso, e eu continuei a estar doente durante mais de 2 anos e meio. Anos. Tive 18 episódios de insuficiência respiratória, não conseguíamos perceber o que se passava, não conseguíamos parar a doença, só tínhamos tempo suficiente para chegar ao hospital e ser entubado. A certa altura, conheciam-me suficientemente bem para que, quando me vissem entrar, começassem automaticamente a puxar o C de emergência e foi horrível. Vezes 16, acho que tenho isto, e depois na 18ª vez saio do meu corpo outra vez e digo a Deus que estou farto, não quero fazer mais isto, ou me salva ou me mata, mas não consigo continuar a fazer isto. É tão difícil para mim. É tão difícil para minha família. Nunca sei quando vai acontecer. É aterrador. E ele diz: não sou eu, Penny, és tu. O que queres dizer com sou eu? O teu Deus resolve isto. E ele diz: disseste que ias voltar atrás, disseste que ias viver, que ias derrubar o muro, e não fizeste nada disso. E tu não estás a agir de acordo com elas. Disseste que ias voltar e viver. Por isso ou voltas e vives ou morres. E eu digo que ele diz que tens de começar a dizer sim, e eu achei isso ridículo. E tenho de ficar em coma num ventilador. Ele disse que sim, e eu disse que isso era ridículo, mas que tu és um Deus bom, vou tentar. A Associação Internacional de Estudos sobre a Quase Morte tem um grupo de apoio em Sini, e eu dizia sempre que não, ou pensava numa razão para não o fazer, porque tenho uma ansiedade social terrível. Eu disse que sim, e desde então não tive mais nenhum episódio de insuficiência respiratória. E as coisas começaram lentamente a acalmar-se, obtivemos algumas respostas sobre o que se estava a passar comigo, mas tem sido uma viagem e tanto. Quer dizer, tem sido uma loucura derrubar aquela parede porque é super assustador deixar as pessoas entrarem.